Curiosamente, na data em que se comemorava o Dia dos Namorados no Brasil, duros golpes de faca interromperam a vida de um casal de amigos nos Estados Unidos. Por volta das 22 horas do dia 12 de junho de 1994, Nicole Brown e Ronald Goldman foram violentamente assassinados na casa de Nicole. O principal suspeito do banho de sangue era O.J. Simpson, ex-marido de Nicole e famoso astro do futebol americano. Olá, eu sou Wanderson Silva e você é muito bem-vindo ao canal Diário do Crime. Antes de falar sobre o crime, irei contar um pouco sobre a história de vida de O.J. Simpson. Como um astro do futebol americano e de cinema, jogou sua vida fora por causa de ciúmes. Nascido no dia 9 de julho de 1947 em São Francisco, na Califórnia, Oriental James Simpson, mais conhecido como O.J. Simpson, foi um dos grandes astros do futebol americano. O ex-running back transcendeu o âmbito esportivo e se tornou uma estrela nos Estados Unidos, ao atuar em comerciais e filmes. Mas apesar de ter construído uma carreira bem-sucedida nos campos e na televisão, a história de O.J. Simpson se tornou mais conhecida por sua ficha criminal. A história de O.J. Simpson no futebol americano começa na sua cidade natal. Aluno do Colégio Galileu, chamou a atenção de observadores da Universidade do Sul da Califórnia, jogando futebol americano, para onde foi recrutado em 1967. E o impacto no futebol americano universitário foi de imediato. O.J. Simpson somou 1.543 jardas terrestres e 13 touchdowns, ajudando sua universidade a se tornar campeã nacional. No último jogo da temporada contra a Universidade da Califórnia, O.J. anotou um touchdown de 64 jardas para virar a partida para 21-20, em uma jogada que é considerada uma das maiores de todos os tempos do futebol americano universitário. Em 1968, os números foram ainda melhores. O.J. Simpson correu para 1.880 jardas e anotou 23 touchdowns, recebendo o prêmio de melhor jogador da temporada. A passagem de O.J. Simpson no futebol americano universitário fez com que ele fosse o calouro mais cobiçado da NFL em 1969, sendo selecionado pelo Buffalo Bills na primeira escolha geral. Apesar da grande expectativa que o cercava, o início do astro na NFL não foi o que todos imaginavam. Após 22 anos, o running back trocava o clima tropical da Califórnia para o frio do Buffalo, o que incomodou e dificultou a adaptação no futebol profissional. A história de O.J. na NFL começa a mudar em 1972. Daquele ano em diante, o que se viu foi o mesmo jogador que encantou os Estados Unidos quando atuava pela sua universidade em 1973. O.J. Simpson se tornou o primeiro jogador a atingir as 2.000 jardas terrestres na história da liga, conquistando também os prêmios de MVP e melhor jogador ofensivo da temporada. Apesar de não ter conquistado um título pelo Buffalo Bills, O.J. Simpson teve uma carreira de sucesso na equipe. Em 9 temporadas, foi selecionado 6 vezes para o Pro Bowl e esteve 5 vezes no time ideal da NFL. Foi líder em jardas terrestres em 4 anos e em touchdowns anotado em 2. O.J. Simpson ainda atuou pelo São Francisco por 2 anos, mas sem o sucesso de antes, e acabou encerrando a carreira em 1979. O tempo na NFL rendeu diversas premiações para O.J. Ele foi eleito para o time da década de 70 e também selecionado para o time de todos os tempos nos aniversários de 75 e 100 anos da liga, além de ter sido indicado para o Hall da Fama do Esporte em 1985. O.J. Simpson sempre foi fascinado pelo show business de Hollywood, que fica em Los Angeles, mesmo estado em que nasceu. Além de ser jogador de futebol americano, o sonho dele era se tornar uma estrela no cinema e fazer parte do mundo glamouroso hollywoodiano. A carreira de O.J. Simpson como ator
começou ainda durante o período da NFL. O ex-jogador fez alguns comerciais e participou de alguns filmes, mas foi após pendurar as chuteiras que O.J. Simpson realmente se dedicou às telinhas. A principal participação nos cinemas foi na trilogia de Corra, que a polícia vem aí. The Juice, apelido que ganhou ainda na NFL, também se tornou comentarista de futebol americano na ABC, onde participava das rodadas de Monday Night Football. O.J. Simpson e Nicole Brown se conheceram em 1977, em uma casa noturna, onde ela trabalhava como garçonete. Os dois começaram um relacionamento na época, mesmo que O.J. ainda estivesse casado com sua primeira esposa, Marguerite Whitley, com quem teve 3 filhos. Após se separar de Marguerite, em 1979, Simpson continuou o relacionamento com Nicole e os dois se casaram em 1985. Juntos, tiveram 2 filhos e eram vistos como um casal perfeito pelos amigos e fãs. Mas a relação estava longe da perfeição. O casamento durou até 1992, quando os dois decidiram se divorciar. O principal motivo foi a violência com que O.J. tratava Nicole, chegando até a agredir fisicamente a ex-esposa. Eles ainda tentaram se reconciliar em 1993, mas sem sucesso. Um episódio marcante aconteceu quando os dois já estavam separados. O.J. Simpson perseguia Nicole e invadiu a casa dela para tentar agredi-la, mas ela conseguiu se proteger e chamar a polícia. No dia 12 de junho de 1994, Nicole Brown e seu amigo Ron Goldman foram encontrados mortos na casa de Nicole em Los Angeles, com ferimentos causados por uma faca. No mesmo dia do assassinato, O.J. Simpson viajou para Chicago para jogar golfe com representantes de patrocinadores. Após ter sido notificado da morte de Nicole pela polícia, ele voltou para Los Angeles, onde prestou depoimento e foi liberado. 5 dias após o crime, O.J. Simpson foi acusado pela morte de Nicole e Ron. Uma das principais provas contra ele foi uma luva com sangue encontrada em seu quintal. Peritos também encontraram marcas de sangue em seu veículo. Mesmo sendo acusado pelo assassinato de Nicole e Ron, O.J. Simpson não se entregou e iniciou uma das maiores perseguições da história dos Estados Unidos, no dia 17 de junho. O.J. entrou em um carro SUV branco, dirigido por Al Collins, um amigo de longa data, e foi perseguido por policiais. Com uma arma, O.J. ameaçava tirar própria vida. A perseguição foi acompanhada por diversas emissoras de televisão dos Estados Unidos, que interromperam as transmissões de abertura da Copa do Mundo de 1994 e do jogo 5 das finais da NBA. Estima-se que 95 milhões assistiram o episódio, que acabou na prisão do astro. O.J. Simpson foi a julgamento no dia 3 de outubro de 1995. Ao todo, 100 mil pessoas acompanharam na televisão ou no rádio o julgamento do século, como ficou conhecido. Surpreendentemente, O.J. foi considerado inocente. Os Kardashians são conhecidos mundialmente e um membro da família teve um papel importante no caso de O.J. Simpson. Robert Kardashian, que é pai de Kourtney, Kim, Khloe e Rob, conheceu O.J. Simpson em 1967, quando ambos estavam na Universidade da Califórnia do Sul e se tornaram grandes amigos. O.J. inclusive foi padrinho de casamento de Robert e Kris Jenner em 1978. No dia em que retornou a Chicago, O.J. foi visto com Robert, que carregava uma bolsa do amigo. Os promotores especularam que nessa bolsa poderia estar roupas ensanguentadas e a arma do crime. Na véspera da acusação e perseguição, Simpson foi para a casa de Robert, onde se reuniu com a equipe de advogados e foi atendido por médicos. No dia 17, após O.J. não se entregar e decidir fugir, Robert leu para a imprensa uma carta deixada por Simpson para o público. A mensagem foi interpretada como uma nota de suicídio.
Além de ser amigo de O.J., Robert Kardashian também fez parte da equipe de advogados que defendeu o ex-jogador. O grupo ficou conhecido como Dream Team. O fato de ser um dos advogados de defesa fez com que Robert Kardashian não pudesse ser convocado como uma testemunha do caso, o que acabou contribuindo no julgamento final. Em entrevista à ABC em 1996, Robert disse que não tinha certeza absoluta da inocência de O.J. devido às provas expostas e ao comportamento do mesmo enquanto esteve na sua casa. Pouco tempo depois, ambos não se falaram mais. O envolvimento no caso com amigo e advogado de O.J. Simpson ajudou Robert Kardashian a se tornar um grande empresário nos Estados Unidos. Em julho de 2003, ele acabou sendo diagnosticado com câncer no esôfago e faleceu 2 meses depois, aos 59 anos. A história de O.J. Simpson com a Justiça dos Estados Unidos não terminou após o julgamento do assassinato de Nicole e Ron. No dia 4 de outubro de 2008, o ex-jogador foi condenado a 33 anos de prisão pela prática de diversos crimes, como roubo à mão armada, sequestro e associação criminosa. 9 anos depois, O.J. conseguiu liberdade condicional e foi solto no dia 1º de outubro de 2017. Desde então, vive em liberdade. Bom, é triste ver um cara jogar a vida fora assim. O cara tinha praticamente tudo e hoje vive dessa forma. E vocês, o que acham desse caso? Galera, se gostou do vídeo, nos ajuda curtindo esse vídeo. Quando você interage com o vídeo, o YouTube entende que vocês estão gostando desse vídeo e divulga para mais pessoas. Ah, e fiquem à vontade para comentar. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Somos um canal pequeno e temos metas pequenas por enquanto. A meta é chegar a 500 inscritos. Preciso muito de vocês nessa caminhada. Bom, eu vou ficando por aqui. Então, fui.